E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, continuando aí nos nossos fundamentos de química, estudaremos 3 conceitos que são substâncias, misturas e separação de misturas. Bem, começando aqui com substâncias, né? Elas são formadas por um único tipo de componente, como átomos ou moléculas, dentre outros, né? E que formam essa substância. E elas têm propriedades bem definidas, determinadas e constantes. Pegando um objeto qualquer, né, que a gente tem na nossa casa, ele pode ser formado por vários materiais. Pode ter plástico, pode ter papel, pode ter metais, pode ter algum tipo de cola, né? Então, cada um desses materiais, ele provavelmente vai ser constituído por uma ou mais substâncias, né? Ele também pode ser constituído por misturas, né? Mas como que a gente sabe, né, diferenciar uma mistura de uma substância? Uma mistura, ela vai ter mais de uma substância, né? Ou seja, ela vai ter partes formadas por componentes diferentes, né? Então, uma substância, ela vai ter um componente só. Tá? Então, o primeiro tipo de substância que a gente vai ver são as substâncias simples. Tá? Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, tem alguns exemplos aqui. Alumínio. Todos nós temos em casa aí equipamentos com alumínio, né? Inclusive na cozinha, principalmente, né? Utensílios como panela, aquelas muitas sanduicheiras, né? Aquelas de colocar no fogão, né? Elas são feitas de alumínio. E alumínio é uma substância simples formada por átomos de alumínio em ligação metálica. Assim como uma barra de ouro, mercúrio, aquele presente nos termômetros, né? aquele metal líquido, cobre, né? Que é muito usado em fiação, né? São formados por átomos metálicos, né? Em ligação metálica, de um único elemento químico, no caso alumínio, mercúrio, cobre, ouro. O oxigênio também, né? Ele é formado por, né, o gás oxigênio, moléculas de oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio ligados em ligação covalente. Tá? Um outro tipo de arranjo simples também, né, de oxigênio é o ozônio, que é O3, que também é uma substância simples formada por 3 átomos de oxigênio, no caso, ao invés de 2, que é o gás oxigênio. Tá? A famosa camada de ozônio é formada por ozônio. Como que se forma? Né? É a partir do oxigênio da atmosfera reagindo lá nas altas porções da atmosfera com os raios ultravioleta do Sol. Também temos, por exemplo, forma diferente do mesmo átomo se organizando. Então, o carbono, por exemplo, ele pode ser encontrado formando substâncias simples, como o carvão, ou também o grafite, e também no diamante. Tá? A diferença é a maneira pela qual esses átomos estão ligados. Né? No diamante, ele se liga em forma muito mais rígida, né? Formando uma estrutura cristalina. Né? No caso do carvão, são ligações mais desorganizadas, né? O que dá ao carvão e o diamante propriedades bem diferentes. No entanto, né, tanto o carvão quanto o diamante têm propriedades bem definidas, determinadas e constantes, por isso são substâncias químicas formadas por, né, um mesmo elemento químico, no caso o carbono. Tá? O gás hélio também, né, que é usado aí para preencher balões, entre outras coisas, também é uma substância simples, formada por um único elemento químico. Diferente de substâncias compostas, que são formadas por átomos de mais de um elemento químico. Então, são ligações de átomos, né, diferentes. Então, por exemplo, água, né, H2O, significa que tem 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio, portanto, 2 tipos de átomos diferentes se juntam para formar uma partícula, que é a molécula de água. Tá? Então, um tanto de água pura é H2O, nós são várias partículas, né? O componente essencial da água são moléculas de água, são partículas formadas por 3 átomos, sendo de 2 tipos diferentes. Tá? Bem, o CO2, né, representado aqui por essas bolinhas de gás, né, o gás carbônico, é formado por carbono e oxigênio, sendo 2 oxigênios para cada carbono. O sal de cozinha, cloreto de sódio, sódio e cloro, né, formando aí uma estrutura cristalina. O açúcar, né, C12H22O11, uma molécula, né, relativamente grande, diferente das outras que nós estamos vendo aqui, né, formado aí uma substância, né, a sacarose, que é uma molécula orgânica um pouco mais complexa, né, com 3 tipos de átomo diferentes e um arranjo aí com vários átomos. Ou o álcool, né, o etanol, C2H5OH, né, então formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, né, num arranjo aí um pouco também diferente das demais que a gente viu até agora. Né. Então,
Essas são substâncias, né? São materiais que são formados por componentes que são formados aí por um tipo de átomo ou mais de um tipo de átomo, né? Mas que contém apenas aquele componente. No entanto, né, quem prestou atenção aqui pode estar se perguntando uma coisa, né? Por exemplo, o álcool, né? Eu coloquei aqui que o álcool é uma substância composta, mas frequentemente quando a gente vai ver no nosso álcool que você tem em casa, ele não vai ser álcool puro, né? Ele vai ser álcool, por exemplo, o mais comum hoje em dia é o álcool 70%, ou álcool 40%, né? Antigamente, né, e ainda em alguns lugares, tem aquele álcool que era 98%. Mas então, se é 98%, 70% ou 40% álcool, o que é o resto? Água, né? Então, e mesmo a água, ela não vai ser só água, né? A não ser que você pegue uma água ultra purificada, né, em algum laboratório, o que você vai ter quando sai da torneira é uma água com cloro, com flúor, com sais minerais, né? Então, ao encontrar vários tipos de materiais no dia a dia, nós não estamos lidando nem com substâncias, nós estamos lidando com misturas, né, que são formadas por duas ou mais substâncias. E por terem mais de uma substância junta, as propriedades das misturas são mais indefinidas e podem variar ao longo do tempo. Ou seja, elas podem sofrer variações diferentes das substâncias. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho como isso funciona, mas para isso vamos tentar entender aqui como que as misturas podem ser organizadas. Bom, então, à primeira vista, a gente pode encontrar dois tipos diferentes de mistura. As homogêneas e as heterogêneas. Tá? E aqui, só por essas imagens, já dá para ver mais ou menos como que funciona isso. Tá? As misturas homogêneas, não é possível distinguir componentes nela. Então, significa o quê? Se você olha, por exemplo, para uma xícara de café, como está aqui, né? Não dá para ver que o café, né, não dá olhando para o café, você não consegue distinguir componentes nessa bebida. Né? Esse líquido, ao olhar mesmo bem de perto, você vai ver que ele tem apenas, né, um líquido escuro, né? Assim como é o vinho também, assim como água, que a gente encontra aí nos rios, nos mares, né? Como chá, uma barra de aço, né? Ou mesmo o ar. Né? Claro, aqui tem nuvens, dá para ver que é o ar, mas eu estou falando da atmosfera, não da nuvem especificamente. Então, o ar, o café, o vinho, uma barra de aço, água, né, praticamente em qualquer lugar do mundo, e um chá, por exemplo, eles são misturas, né? Não são formados por uma única substância. Né? Aqui, por exemplo, nós temos água, né, misturada com outros materiais, né, como aqui as substâncias presentes na uva, presentes no grão de café, nas folhas. Aqui nós temos sais minerais diversos, né, gases também dissolvidos. Aqui nós temos ferro, carbono e dentre outros metais que são adicionados para formar uma liga metálica. E no ar nós temos aí o gás nitrogênio, o gás carbônico, o gás oxigênio e dentre outros em menor quantidade, né, além de vapor de água. Né? Então, no entanto, não é possível ver esses materiais, distinguir esses materiais, mesmo em microscópio. Né? Se você colocar no microscópio, não dá para ver esses materiais, essas substâncias diferentes que formam essas misturas. Né? Diferente do que a gente observa quando a mistura é heterogênea. Tá? Heterogênea são aquelas misturas que permitem você distinguir os materiais, as substâncias que formam essa mistura. Então, por exemplo, água com óleo é uma mistura heterogênea. Inclusive, é uma mistura que se separa com muita facilidade, né, sozinha. Nos nossos alimentos, né, nós vamos encontrar aí vários tipos de mistura. Aqui eu representei por uma tigela com leite, aveia, né, e frutas. O próprio leite, né, ao ser observado sobre um aumento considerável, é possível ver os componentes dele aqui, né, alguns componentes que têm gorduras e proteínas que formam pequenas gotículas que não dá para ver só com o olho, mas que com um instrumento de aumento aí, adequado você consegue ver. Né? O sangue, por exemplo. Né? O sangue, à primeira vista, pode parecer uma mistura homogênea, mas com um microscópio adequado você consegue ver que ele tem vários tipos de células diferentes. Né? Algumas rochas, né, elas também são formadas aí por várias partes visíveis, né, que inclusive dá para perceber ali que são
substâncias diferentes, são minerais diferentes formando aquela rocha. Inclusive, todas as rochas, praticamente, né, elas são, em maior ou menor grau, heterogêneas, porque elas têm minerais diferentes na sua composição. A madeira também, né? E aqui uma mistura, né, de areia, água e serragem, né? Inclusive, aqui um conceito interessante. Quando a mistura ela é separada, né, ela apresenta divisões facilmente visíveis, né, e bem estabelecidas, a gente chama que essa mistura tem fases. Tá? Então, ela pode ser aqui, por exemplo, trifásica, nesse caso, ou bifásica, como esse caso aqui. Tá? Bem, então, eu mencionei que as propriedades físicas não são definidas e são variáveis, na verdade. Então, o que significa isso? Uma mistura, né, quando a gente vai analisar ela pelos seus descritores, por exemplo, a sua densidade, o seu ponto de ebulição, né, o seu ponto de congelamento, ela pode sofrer variação de acordo com a quantidade de elementos que você está misturando, né, de acordo com a temperatura. Por exemplo, se você aquecer o café ou o vinho e deixar ele aquecendo, a água vai começar a evaporar, né, ou no caso do vinho, o álcool antes, isso vai mudar a propriedade. Então, as propriedades desses materiais elas variam, né, ao longo do tempo, porque as interações entre esses componentes das misturas, ela deixa essa mistura mais imprevisível e com um comportamento mais errático, diferente de uma substância pura, né, seja ela composta ou simples. Então, se uma substância não é pura, o que aliás é bastante difícil, né, na natureza, a gente vai encontrar principalmente misturas. Inclusive, né, uma parte aí da tecnologia humana está em separar misturas para você poder usar as substâncias puras para misturar depois do jeito que você quiser. Né? O que leva a gente ao terceiro tópico aqui, que são as técnicas de separação de misturas. Né? Bem, então, como vocês devem ter imaginado já olhando esses exemplos, as misturas elas podem ter graus de dificuldade diferentes para você separar. Né? Então, algumas misturas praticamente se separam sozinhas. Né? Então, por exemplo, eu dei aqui a água com o óleo juntas, né? Elas se você deixar quieto isso aqui, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Daí é simplesmente uma questão de você puxar o óleo por cima, ou então deixar a água escorrer por uma torneirinha aqui, por exemplo, né, num recipiente adequado, que você consegue separar com uma certa facilidade. Outros não são tão simples assim. Então, por exemplo, separar componentes do leite. Né? Se você deixar o leite lá por um tempo, ele não vai separar os seus componentes sozinhos. Né? Claro, depois de algum tempo ele vai coalhar, né, bactérias vão crescer, mas daí você já não tem leite apenas, você vai ter um leite coalhado, que vai ter muitas bactérias e outras substâncias ali sendo produzidas. Né? Mas é possível você separar esses componentes. No sangue, por exemplo, né, em laboratório você precisa separar muitas vezes para saber como que estão ali as hemácias, como que estão os glóbulos brancos, né, o plasma, para você fazer uma análise clínica da condição de saúde do paciente, por exemplo. Tá? E até o café, por exemplo, né, tem gente que não toma café porque faz algum mal para a pessoa, ela não se sente bem, então ela procura o café descafeinado. Né? Agora, como que você separa a cafeína do café? Não é só deixar como água e óleo, né? Você vai ter que fazer algum outro processo aqui para tirar a cafeína do café. Né? Então, algumas técnicas são bastante simples. Né? Por exemplo, a catação. Aqui uma pessoa separando grãos. A gente faz em casa, na hora que vai fazer feijão, arroz, às vezes, né? Você põe lá os grãos e separam com certa facilidade. Um outro tipo bem utilizado aí é a filtração, que é simplesmente passar uma mistura, no caso aqui o pó de café junto com o líquido, né, por um filtro, que é basicamente uma barreira com furinhos por onde uma parte da mistura passa, no caso o café, né, o líquido, e o pó ele fica retido aqui no filtro. Uma versão disso aqui um pouco mais grosseira é a peneira, que tem a técnica da peneiração, e que é bastante semelhante, mas aqui você tem uma separação aí de fases, né, que aqui seria um líquido e um sólido, aqui você tem dois sólidos, então você pode separar pedras maiores de pedras menores, e isso depende também de um tamanho de furo um pouco maior do que no filtro. Ou outra propriedade que a gente pode usar é a capacidade de separação magnética. Né? Então,
alguns materiais são atraídos por ímãs, então você pode usar essa atração para separá-los de outros que não são atraídos por ímã, né? Então seria a separação magnética, né? A levigação, então alguns materiais mais pesados ou mais leves você pode separar, por exemplo, usando água. Então aqui no caso, no garimpo, é muito usado separar ouro de areia, de barro, porque o ouro é muito mais denso do que a água, do que a areia. Então, ao misturar água junto com uma mistura de barro e ouro, e movimentar isso aqui, o ouro tende a ficar mais profundo e a areia tende a ficar mais por cima. Então, ao movimentar isso aqui com a água, a areia tende a ir caindo e o ouro vai ficando acumulado aqui no fundo. Mais ou menos o mesmo princípio é usado na ventilação, que é quando você usa a leveza, né, de um material aí para assoprar ele para fora. Então, o soprador de folha, ele vai, com a sua movimento aqui, levar elementos mais leves, no caso as folhas, separando do solo que tem uma densidade maior, né, tá mais fixo aqui no chão. Então, isso é usado, por exemplo, para separar casca de alpiste, né, para quem cria passarinho, né, ou, em alguns casos aí de grãos, você pode separar a casca do grão do próprio grão, também é utilizado. Uma outra técnica aqui que a gente vai conhecer é a decantação. Então, aqui está junto com a flotação. Então, decantação e flotação também se baseiam em diferentes propriedades dos materiais, né? Então, aqui é a mesma imagem da página anterior, né? Nós temos 3 materiais com densidades diferentes. O mais denso fica aqui no fundo, a densidade intermediária fica aqui no meio, e o menos denso fica aqui em cima. Então, com o tempo, ela tende a se separar automaticamente. Daí, claro, você pode usar procedimentos aí para conseguir remover as partes da mistura com o mínimo de interferência possível da outra parte, né? Uma forma de acelerar esse processo aqui é usar a centrífuga, tá? Uma centrífuga, basicamente, é uma forma de acelerar esse processo aqui por separação de densidade, né? Então, é um recipiente que gira com grande velocidade. Então, na casa das pessoas, muitas vezes tem uma centrífuga de roupa, né, que é uma máquina que gira a roupa, né? A roupa tende a ficar ali presa, né, pela estrutura da máquina, e a água, né, ela tende a ser escorrida, né, pela centrífuga ali, ela vai acabando escorrendo pelas bordas da máquina e indo embora. Então, utilizando aí propriedade diferente dos materiais. Bom, uma outra forma aqui seria por floculação, que é quando, acrescentando aqui um agente floculante, que ele faz com que certas partículas, né, da mistura se aglomerem e depois decantem, né? Então a floculação, por exemplo, ela é usada em tratamento de água. Então quando uma água está muito suja, você pode acrescentar alguns materiais que vão aglutinar, né, que vão fazer com que as impurezas da água se formem grãos, e esses grãos, por decantação, eles acabam indo até o fundo, tá? Bom, alguns métodos também envolvem você evaporar ou dissolver, né, coisas da parte daquela mistura. Então, por exemplo, eu falei da cafeína do café lá. Como que a gente separa a cafeína do café? Então, certos materiais, eles têm propriedades de dissolução diferenciadas. Então, para fazer café sem cafeína, você precisa encontrar algo que dissolva a cafeína separadamente do restante dos componentes do grão, né? Então, usando uma série de solventes, né, é possível fazer separação da cafeína do grão. É claro que é um processo um pouco complicado, que demorou um pouco a ser inventado e a ser aperfeiçoado, mas hoje, né, ele pode ser feito de forma econômica aí, né, relativamente, e vendido no supermercado. Para você separar o sal da água, por exemplo, a água ela evapora muito mais fácil do que o sal. Então, você pode simplesmente deixar a água salgada em um local onde tem bastante sol, né, bastante temperatura, essa água vai evaporar e o sal vai ficar depositado, né, em alguns casos de forma natural, aqui nesse deserto de sal, em alguns casos de forma proposital, né, pelo ser humano, construindo tanques de evaporação. E, em último caso aqui, nós temos a destilação. Aqui com 2 exemplos, na destilação das bebidas, né, alcoólicas, nas destilarias, e na destilação do petróleo, que a gente vai entender logo mais como funciona. Mas, basicamente, elas se baseiam num processo semelhante aqui, né, que é a evaporação, né, do material e o outro material fica retido aqui, porque ele não evapora, né? Então, na destilação, a ideia é recolher aquilo que evapora. Aqui,
a gente está interessado no que fica, que é o sal. Mas e se eu quisesse pegar essa água que saiu aqui, que evaporou? A gente precisaria conduzir ela, né, por uma torre, né, onde ela seria captado esse vapor de água e depois transformado em líquido novamente. Tá? E aqui no petróleo acontece algo semelhante, tá? Só que com a complicação adicional de que o petróleo é uma mistura bem mais complexa, né, e você quer pegar várias partes dele. Tá? Então, vamos ver logo mais como que isso acontece. Bem, então para começar aqui, vamos ver na prática, né, como funciona uma estação de tratamento de água para compreender como que várias técnicas de separação de misturas são utilizadas para você poder ter água limpa na sua casa, por exemplo. Bem, então para começar, né, a primeira separação aqui acontece logo na captação, quando por uma filtragem, né, são separados os materiais, as sujeiras mais grosseiras, né, mais evidentes que, né, galho, folha, pequenas pedras, né, que podem estar aqui na água são separadas e é captado só uma água relativamente um pouco mais limpa ali, mas que ainda vai ter impurezas, né, pode ter barro, pequenos animais, né, pequenos algas, e para isso você vai precisar depois separar, adicionar um agente floculante que vai aglomerar aquelas sujeirinhas em partículas maiores, né? E essas partículas maiores depois vão ir para um tanque de decantação, onde vai ficar lá paradinho por um tempo e a gravidade vai puxar essas partículas, decantando elas aqui no fundo. E depois, recolhendo a água aqui com cuidado, né, através de uma saída, né, essa próxima etapa vai para uma filtragem agora um pouco mais aperfeiçoada, onde vai passar por um filtro que basicamente ele é composto por camadas sucessivas. Primeiro de pedregulho, que vai filtrar as partículas maiores que ainda possam ter por aqui, depois um cascalho, depois areia e por fim carvão. Né? Por que o carvão? Porque o carvão ele pode, sendo moído bem fino, ele pode ter um pó bastante compacto com espaços muito pequenos. Então reparem que aqui vai indo de filtros maiores, né, com espaços maiores, até um filtro com um espaço bem pequeno. Então essa última etapa aqui é capaz de deixar a água muito, muito limpa. Só que, claro, alguns micro-organismos poderiam estar presentes ainda, então a última etapa aqui é a adição de cloro para eliminar esses micro-organismos eventuais e prevenir, inclusive, que volte a crescer ali outros que possam causar prejuízo para a saúde, e a adição de flúor também, que é para saúde bucal ali dos dentes. Daí ela vai para o reservatório e depois é distribuída para as casas. Então, reparem que ao longo desse processo, né, existem várias técnicas de separação. Né? Você não usa uma única técnica só, como filtrar, né, ou decantar. Né? Você precisa passar por várias etapas para garantir que a água seja pura, né, o mais pura possível. Claro que não é 100% pura. Vai ter ainda sais minerais, que na verdade são até bons, né, porque a gente precisa de sais minerais no nosso corpo. É por essa razão também que nós não podemos pegar água de qualquer lugar, né, e colocar num filtro de casa, por exemplo, e beber, porque um filtro caseiro, desses de barro, por exemplo, eles não têm a capacidade de realizar todos esses processos, né, e eliminar qualquer agente aí que pode causar problema para o ser humano, tá? Bem, e por fim, né, aqui para a gente entender, nós vamos estudar um pouco a destilação. Né? A destilação é um processo que basicamente, né, ele consiste na propriedade variável, né, da mistura aqui, que é, por exemplo, aqui o caldo de cana fermentado, ou seja, que produz álcool, né, por meio de micro-organismos, na propriedade variável de você ser capaz de evaporar o álcool mais fácil do que você evapora a água. Né? Então, quando tem aqui uma fonte de calor aqui embaixo nesse tanque, né, o álcool presente na mistura aqui fermentada, ele vai evaporar antes do que a água. Né? Então, ao captar aqui o vapor primeiro que sai, você vai ter uma porcentagem muito maior de álcool do que de água. Né? Então, quando a gente falou que aqui as misturas têm propriedades diferentes, né, variáveis, isso é uma coisa importante, porque o álcool e a água que estão misturados aqui, eles têm propriedades diferentes. Então, ao utilizar aqui essa técnica, ela se vale dessa diferença, né? Que o álcool evapora diferente da água, o sal evapora diferente do que a água, né? A cafeína diferente do que outros componentes, e assim por diante. Tá? Então, a destilação, basicamente, né, aqui no caso do petróleo, ela funciona com uma torre, que são essas torres grandes aqui. Né? Então, o petróleo ou o óleo cru vem por aqui, né, por um tubo, onde ele é aquecido
a uma temperatura bem alta, onde os vários componentes aqui vão se volatilizar, né? Vão ficar vapor. Só que nessa torre aqui, por onde ele vai ser conduzido, ele vai ser gradativamente resfriada. E o que acontece? Quando ela vai aqui ser gradativamente resfriada, o que vai acontecer aqui embaixo, onde é mais quente ainda? Aqui vai ficar retido, né, porque vai condensar novamente, primeiro a parte que demora, que você precisa de uma temperatura mais elevada para evaporar. Então, no caso aqui seria o betume, que é aquele material que é usado para asfalto, né? Então, esse material aqui ele precisa de uma temperatura muito alta para você poder tê-lo gasoso, né? Então, ele primeiro fica aqui embaixo, né? Porque ele não consegue evaporar, né? Então ele fica retido aqui, ele não consegue subir, né? Agora, entre a temperatura de 300 e 350, você já tem a condensação de óleo lubrificante, que é usado para máquina, para carro, né, para veículos. Entre 250 e 300 graus, você tem a condensação do óleo combustível, né? Entre 220 e 250, óleo diesel. 180 a 220, a parafina, que é o material que forma vela, né? 60 a 180 graus, nafta. 25 a 60, gasolina. E por fim, aqui onde o mais frio, né, é o gás de petróleo. Inclusive, o gás de petróleo ele é tão volátil, né, que ele inclusive ele é gás na temperatura ambiente, né? A gasolina ela evapora com bastante facilidade também. Então repare que aqui quanto mais aqui para baixo, mais difícil é evaporar. Quanto mais aqui para cima, mais fácil é evaporar, né? Então, como essas várias porções aqui do petróleo têm diferentes pontos de condensação, de ebulição, você consegue separar eles por esse processo. Claro, nem sempre, por exemplo, a gasolina ela não é uma substância pura, né? Ela é uma mistura ainda, né, de vários componentes, mas eles estão todos aqui nessa faixa, né, de propriedades relativamente semelhantes que permite com que você use, né, com uma finalidade única aqui, tá bom? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido aí, e até a próxima.